Parlamento, a palestra As Práticas de Boa Governança Corporativa no Setor Público. Dentro de alguns instantes, então, daremos início. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Faremos hoje, conforme combinado, a palestra As Práticas de Boa Governança Corporativa no Setor Público. Como palestrante, nós temos a professora doutora Denise Alessandra Defina. Ela é pesquisadora pela FEA Ribeirão Preto USP. Concluiu o doutorado já, né, doutora? De Administração Geral, Sustentabilidade, Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos e Simulação Empresarial. Então, nós faremos hoje um paralelo entre as práticas de governança corporativa. Então, o paralelo seria entre o setor privado e o setor público. Chamo para compor a mesa também o nosso doutor Edgar Prandini. Ele é diretor-presidente da Escola do Parlamento, que é quem está organizando o evento. A Escola do Parlamento, como a maioria aqui já conhece, ela tem uma atividade como foco principal de sua atividade, a capacitação do servidor público legislativo. Isso acontece em Ribeirão Preto e acontece em vários municípios do Brasil também. E todos os eventos da Escola do Parlamento são abertos à comunidade, inclusive não só de Ribeirão Preto, mas da região também. Esse evento, como ele é mais específico, nós não convidamos escolas ou universidades, que muitas vezes são convidadas, o pessoal da região, então ficou mais um evento local mesmo, mas não menos importante, né? A doutora tem muita experiência e vai nos proporcionar, com certeza, importantes ensinamentos. Chamo também para compor a mesa o coordenador da Escola do Parlamento, o nosso Eli Zacarias. Bom, com a palavra, o nosso diretor-presidente da Escola do Parlamento. Agradeço a presença de todos. Novamente, boa tarde a todos. Cumprimento o vereador Luciano Mega, que nesse trabalho de coordenação junto à Escola do Parlamento tem contribuído muito para o desenvolvimento das atividades, a evolução do trabalho da escola, do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Agradeço o nosso coordenador da escola, cientista político Eli Alves Zacarias, que também no seu curso de mestrado, que vem concluindo aí brevemente, tem feito um estudo importante sobre a administração pública e sobre a capacitação dos agentes públicos através das escolas de governo e das escolas do Legislativo. Agradeço imensamente o apoio da professora doutora Denise, palestrante hoje sobre governança corporativa. A professora doutora Denise já nos apoiou aqui no período logo no início dessa legislatura, ou na véspera, né, do início dessa legislatura, trazendo aqui o ensinamento sobre eficiência na gestão pública, e agora vem a trazer mais esse conhecimento para a gente sobre a governança. Então, professora, muito obrigado. A Escola do Parlamento fica muito honrada de receber
todo esse conhecimento, esse trabalho de pesquisa desenvolvido no doutorado, né, que vem a contribuir para a formação e o aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais do setor público e todos aqueles que se relacionam com o ambiente público, né? A governança corporativa, ela tem impactos consideráveis através do trabalho estratégico, né, de planejamento e execução, que é o que nós iremos ouvir e aprender com a professora. Então, agradeço a presença de todos, lembrando que este evento ele é transmitido ao vivo pela TV Câmara Ribeirão e seus canais no YouTube e Facebook. Então, esta atividade está atingindo um número muito grande de pessoas neste momento, que nos assistem aqui no plenário e também através desses outros meios de transmissão. E então agradeço e passo a palavra para o vereador Luciano Mega, que preside aqui a mesa de trabalho. Bom, sem maiores delongas, a professora já está a posto para começar a aula. Só lembrando que nós temos também uma comissão permanente de transparência nessa Casa de Leis, que não existia até o mandato anterior. Então, esse evento também tem, com certeza, o apoio da Comissão Permanente de Transparência. Todos os dados da Câmara estão abertos, eu tenho falado isso para as pessoas, só entrar no sítio da Câmara e todas as contas da Câmara, professora, estão disponíveis. Nós temos trabalhado arduamente, a coordenadoria administrativa da Casa também tem se esforçado bastante para que nós sejamos a Câmara mais transparente do Brasil. Há dificuldades, talvez a senhora até aborde isso, né? Dificuldades técnicas, para que nós consigamos concluir todo o nosso objetivo. Mas nós temos trabalhado e com a colaboração de pessoas da universidade, né? Eu acho que a FEA, inclusive, é uma apoiadora e, ao mesmo tempo que ela nos apoia, ela nos cobra, e essa cobrança é muito bem-vinda, para que a gente consiga atingir os objetivos de ser realmente mais transparente e trabalhar com todo o arcabouço que a boa governança nos traz. Então, uma salva de palmas para a professora. Obrigado, viu, professora? Vamos lá. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Eu estive aqui há 2 anos atrás para falar sobre eficiência na gestão pública, né? E eu agradeço muito ao convite da Escola do Parlamento, representada aqui pelo Eli, pelo Edgar, ao vereador Luciano Mega. É um grande prazer para mim falar sobre gestão pública, né? Porque a gestão pública passa por momentos de mudanças, né, no Brasil. O Brasil é relativamente um país novo na questão da gestão pública, né? E eu gosto muito de falar desse tema porque eu trabalho no setor público há 20 anos, eu sou servidora pública estadual, e eu gosto muito de estudar o setor público, já fiz parte da comissão do GES Pública, da USP, e de lá para cá eu fiz alguns trabalhos de pesquisa dentro do setor público para escrever alguns artigos para apresentação para os meus alunos de administração, né? E aqui hoje, nessa oportunidade, eu vou falar para vocês sobre as práticas de boa governança corporativa no setor público, né? Esse tema é um tema novo, que vem sido muito discutido, se tenta implantar, mas existem muitas dificuldades que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Eu sou a professora Denise Defina. Para fazer uma breve apresentação para vocês, eu sou graduada em Economia, que é a minha área de formação, pela FEA USP. Sou mestre em Administração e doutora em Administração das Organizações pela FEA USP Ribeirão Preto. E, além disso, eu trabalho
dentro de pesquisas na área de sustentabilidade, que é uma das questões que a gente aborda também em governança, e faço pesquisas também dentro de simulação empresarial, que é um ambiente virtual onde a gente simula todas as práticas que existem no mundo corporativo, a gente faz simulação empresarial, né? Então, isso é uma breve apresentação minha para vocês. Pode passar. Na nossa agenda, né, eu fiz essa apresentação para vocês agora, né, da minha formação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da governança corporativa no setor público, uma perspectiva histórica, vou falar um pouquinho de onde surgiu, né? Depois os conceitos fundamentais, princípios, diretrizes e níveis de análise. Aí nós vamos entrar nas práticas mesmo de governança. E a governança corporativa no setor público. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os estudos que são feitos sobre isso, o que é aplicado no setor corporativo, que pode funcionar no setor público. Aí no final tem as referências e os agradecimentos. Essa é a nossa agenda, tá, pessoal? Então, após essa agenda, nós vamos abrir perguntas, comentários, aí vocês podem participar como quiserem, tá bom? Pode passar. Então, pessoal, entrando aqui já na introdução do assunto, né? O Brasil, ele passou por algumas mudanças em relação à administração pública. Então, lá em 1821, nós começamos com a administração pública patrimonialista, que era um momento em que não havia donos de propriedades privadas e públicas, né? Então, ninguém era dono de nada, ninguém respondia por nada. Era um regime de oligarquias, então eram pequenos grupos que mandavam, então não existia essa questão da propriedade privada, né? Era tudo uma coisa só. Isso perdurou até 1930, né? Quando surgiu o Estado Novo, passou-se para o regime de ditadura, e aí nós começamos a questão da administração pública burocrática, que era fundamentada lá nos estudos de Max Weber, onde você falava da burocracia, que era uma administração mais formal, né? E havia uma hierarquia funcional, o formalismo, né? Então, essa era uma outra prática, foi uma mudança que o Brasil teve em relação à administração pública. Só que aí, isso mudou em 1985, onde foi instituído o Estado Democrático, né? Que nós começamos com a democracia e lá passou-se a nova gestão pública, que passou a ser gerencial. E aí nós entramos no aspecto corporativo, certo? Então, essa mudança é muito recente, ela é de 1985, né? Então, de lá para cá, ainda está em formação essa questão da governança, de como fazer, como governar, né? O que é governança, né? Como a gente vai fazer, como a gente vai atender os interesses do cidadão. Então, algumas práticas da administração gerencial, e aí a gente vai lá para 1950, né, onde se tem o Ford, o Fayol, e eles começam a adotar as práticas de administração mais recentes, a gente começa a fazer um paralelo no que pode ser feito em gestão pública, né? Então, volta um pouquinho. Ali, nessas mudanças, então, a última mudança, ela busca a excelência e a maior transparência e participação nas ações governamentais. E isso é o que vai levar às ações inovadoras do setor público. Então, pessoal, é agora, nesse momento, que a gente começa a pensar em mudar essa questão da administração pública, né? Visando mais o atendimento do cidadão. Vocês viram que lá no começo o cidadão não participava em praticamente nada, depois foi por uma parte burocrática, que o cidadão ainda fica muito aquém da gestão pública, e agora, recentemente, né, no regime democrático, é que se começou a pensar no cidadão realmente. Então, a gestão pública, ela é uma prática que tem que ser sempre aperfeiçoada, né? Para alcançar quais fins? Reduzir a pobreza, melhorar a educação, estimular a competitividade da economia, aumentar a conservação de recursos naturais, e isso implica a questão da sustentabilidade, que a gente ouve falar tanto hoje em dia, e a expansão da cultura.
E aí a gente percebe que um mecanismo que pode trazer benefícios para garantir essa boa gestão dos recursos públicos, a sua transparência, a segurança e a identificação de falhas gerenciais que a gente percebe nas empresas, é através dos princípios de governança corporativa. Então, a governança corporativa, que é aplicada lá nas empresas, ela tem alguns mecanismos que vão propiciar a melhoria e que podem ser aplicados na gestão pública. E aí a gente começa a querer saber de onde surgiu isso, né? Como é que começou a surgir essa questão da governança. Então, de onde surgiu o termo governança? No termo geral, né, a governança ela começou a se pensar assim, como nós vamos atender os interesses da população. No caso, pessoal, começou nos Estados Unidos, né? A origem do termo governança, ela data de idades bem remotas, né? E elas começaram nas organizações privadas. Então, desenvolveram vários estudos acadêmicos sobre isso, né? E começou a se pensar qual que era o papel do Estado e que ele também deveria regulamentar as empresas privadas, né? E em 1934, nos Estados Unidos, como eu disse, a US Securities and Exchange Commission é uma organização que ainda hoje existe no contexto americano e ela é responsável por proteger investidores, garantir a justiça, a ordem e a eficiência dos mercados e facilitar a formação de capital. Então, isso está voltado para a parte de corporações. Mas aí, esse princípio começou a ser pensado também para o setor público. Aqui está só a origem, né? Eu estou mostrando para vocês de onde que surgiu. Então, a origem da governança está associada ao momento em que as organizações deixaram de ser governadas, né, por seus próprios donos. Então, quando começou a surgir as SAs, as empresas que tinham acionistas, que eram mais de um dono, aí começou a ver a questão da governança. Quem vai governar? Não é mais um proprietário só, né? Enquanto você tinha uma só pessoa para mandar, era muito fácil. Tudo era ele. Mas aí começou a se mudar a organização. Elas foram crescendo, foram criando ações, vários donos, e aí passou a ser mais de um dono, né, mais de um gestor na empresa, e aí começou a se pensar em governança. E aqui no Brasil, tanto no setor privado como no público, existem as iniciativas de melhoria da governança, né? Em 1998 é criado o decreto 9.203, que regulamentou a governança no setor público. E em 2001, né, publica-se um panorama da governança corporativa no Brasil, e nesse mesmo ano alterou-se a lei 10.303 para 6.400, que era 6.404, que era da Sociedade por Ações. E em 2002, a CVM também publicou recomendações de governança. Então, esses foram as primeiras ações que aconteceram no Brasil para começar a se falar sobre governança das empresas, né? E aí foi criado também o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que lançou versões dos códigos das melhores práticas de 2004 e 2009, e nesse documento aparecem os 4 princípios básicos da governança, que são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Vocês já devem ter ouvido falar desses 4 princípios, que em muitos lugares se usa as palavras em inglês. A questão da transparência, por exemplo, é o disclosure, que vocês devem ter ouvido em vários lugares e livros. A equidade é a questão do fairness, a prestação de contas é o accountability, e a responsabilidade corporativa é o compliance. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, esses são os 4 princípios que norteiam a governança. Isso vai permitir o quê? O alcance dos objetivos, que é isso que a governança busca. Ela sempre está preocupada no que fazer para alcançar os objetivos de quem está demandando alguma coisa.
Para ficar claro para vocês, na governança corporativa, por exemplo, quem que tem que ser atendido? É o consumidor. Então, o consumidor, ele vai ser ouvido pela empresa. Então, eles têm canais de relacionamento com os consumidores. Então, a empresa vai fazer tudo isso aqui que eu falei para vocês, esses 4 princípios, para atingir o que o consumidor quer. Mas aí a empresa visa o lucro. Por isso que ela tem um público para atingir, que é o consumidor. No caso da governança no setor público, quem que é o consumidor aqui? Vai ser os cidadãos, as pessoas comuns, como nós todos. Então, vocês entendem que é mais difícil no setor público você fazer a governança, porque você tem um público muito maior e você está visando não os lucros, mas a eficiência e a eficácia dos desejos, dos anseios dos cidadãos. E segundo o IBGC, apesar do código ter sido desenvolvido primariamente com foco nas organizações, ao longo do tempo, ele foi utilizado o termo organizações a fim de torná-lo mais abrangente e adaptável a outros tipos de organizações, como o terceiro setor, as cooperativas, estatais, fundações e órgãos governamentais, né? Então, vocês percebem que a governança, ela é um termo genérico. Governança é governança. E pode ser aplicado no setor corporativo, no setor público e nesses outros que eu acabei de falar para vocês. O que a gente verifica é que a corporativa começou primeiro. Então, foi lá que começou-se a falar de questões de governança. E aí, depois disso, é que foi aplicado para o setor público nessas últimas mudanças que eu falei para vocês, da questão da administração pública gerencial. Então, a gente vê que existe uma crise fiscal, né, em 1980, que exigiu um novo arranjo econômico e político com a intenção de tornar o Estado mais eficiente. Então, aí já é uma demanda de governança. Esse contexto, ele propiciou discutir a governança na esfera pública e resultou no estabelecimento dos princípios básicos que norteiam as boas práticas de governança, que é a transparência, integridade e prestação de contas. E depois de 2001, acrescentou-se liderança, compromisso e integração. Então, todos esses mecanismos, né, esses conceitos, eles precisam trabalhar juntos para que se tenha a boa governança no setor público. Então, essa boa governança no setor público, o que ela vai trazer de bom, né? Quais são os benefícios da governança no setor público? Primeiro, ela pode garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos. Garantir que a organização seja e pareça responsável com os cidadãos. Ter clareza acerca dos produtos e serviços efetivamente prestados para o cidadão. E aí vai além, quer dizer, é o bem comum que a governança vai verificar. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos. E aí entra naquilo que o vereador falou, da questão do portal, da transparência, né? Essas são práticas que permitem a qualquer pessoa acompanhar as decisões que estão sendo tomadas. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio à decisão. Aí pode-se usar, inclusive, softwares que assessoram com informações adequadas para que os gestores possam tomar decisões. Dialogar e prestar contas à sociedade, né, que é a accountability, que eu falei para vocês um pouquinho antes. Garantir a qualidade e efetividade dos serviços prestados aos cidadãos. Promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores. E definir claramente os papéis, responsabilidades e limites de poder e autoridade, né? Então, isso é função da governança, é deixar o mais claro e transparente possível o processo, para que não haja abusos e nem desvios.
Além disso, definir claramente os processos, papéis, responsabilidades, limite de poder, institucionalizar estruturas adequadas de governança, selecionar a liderança com base em conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, aí a gente está falando de preparar líderes capazes de poder tomar as melhores decisões, né? Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento adequado entre eles. Aqui é para que não exista abuso de poder, né? Todos possam ter um balanceamento, instâncias diferentes, para que não se concentre sempre num grupo só de pessoas. Garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos, ou seja, tem que se acompanhar os riscos inerentes à governança, né? Porque se a gente não controlar isso, perde-se tudo o que foi feito. Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável, isso entra na parte de prestação de contas, e prover aos cidadãos dados e informações de qualidade, né? Aí, pessoal, a gente entra na outra parte dos conceitos fundamentais, né, da governança no setor público. Ela está embasada em 3 mecanismos fundamentais, que é a liderança, a estratégia e o controle. Isso são os 3 pilares da governança no setor público, né? Então, aqui a gente está falando de governança no setor público. E aí a gente vai passar depois, no final, né, dessa palestra, a gente vai falar fazer um comparativo do que se faz no corporativo. Então, a governança no setor público, ela está sobre 4 perspectivas de observação. Sociedade e Estado, entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, órgãos e entidades e atividades interorganizacionais. A sociedade e o Estado eles vão definir as regras e os princípios que orientam a atuação dos agentes públicos e privados regidos pela Constituição, e ela vai criar as condições estruturais de administração e controle do Estado. Os entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, são as políticas públicas com relação entre estruturas e setores, incluindo diferentes esferas, poderes, níveis de governo e representantes da sociedade civil organizada, né, que vai apoiar os agentes que estão lá na sociedade e no Estado. Órgãos e entidades, para garantir que cada órgão e entidade cumpra o seu papel, e as atividades interorganizacionais, que são para reduzir os riscos, otimizar os resultados e agregar valor aos órgãos e entidades. Então, pessoal, aqui tem um sistema de governança no setor público, onde vocês podem ver ali na parte verdinha, é a parte de governança, e aqui na parte de baixo é a parte de gestão, tá? Então, aqui estão todos os componentes, os agentes da governança no setor público. Então, aqui vocês vão verificar o quê? Ali, na parte verde, que é a parte de governança, são assim, as demandas que o setor público tem. Então, ali o que vai ser feito? Para ficar bem simplificado, para vocês entenderem, o que fazer, o que é que a sociedade está demandando do setor público. Embaixo, na gestão, é a aplicação, é a operação disso. Aí são os gestores, que são os agentes que vão fazer o que a governança manda. Então, esses dois, tanto a governança como a gestão, eles estão diretamente ligados. Um é o que fazer, o outro é como fazer, tá? Pode passar. E aí, pessoal, aqui tem quais são as funções de cada um deles. A função da governança vai ser avaliar o ambiente, direcionar e orientar a preparação, monitorar os resultados. Aí eu chamo a atenção de vocês que é a questão da estratégia. Toda vez que a gente fala em estratégia, a gente está falando de uma aplicação ao longo do tempo. Quando a gente fala ao longo do tempo, você tem que monitorar isso, porque senão se perde. Então, por isso que está dentro da governança a monitoração dos resultados, e eu falei um pouquinho antes para vocês da questão da gestão dos riscos, né?
é o controle que vai fazer isso. Supervisionar a gestão, envolver as partes interessadas, gerenciar os riscos estratégicos, conflitos internos, auditar e avaliar o sistema de gestão e controle e promover o accountability, que é a prestação de contas e responsabilidade, além da transparência. Isso aqui é o que fazer. Aí na parte da gestão, que é efetivamente a ação de governar, né? Aqui é o que fazer, aqui como vamos fazer. Implementando programas, garantindo a conformidade com as regulamentações, revisar e reportar o progresso das ações, garantir a eficiência administrativa, manter a comunicação e avaliar o desempenho e aprender. Pessoal, aqui, quando a gente fala nesses dois últimos, que é a questão de comunicação e avaliação de desempenho, é onde a gente vê os maiores problemas do setor público. Comunicação no setor público é muito complicado, né? Vocês que trabalham no setor público, todo mundo aqui trabalha aqui na Câmara? Todo mundo? Tem alguém que é externo? Vocês? É setor privado? Não? Público também. Ah, tá. Então, pessoal, a comunicação dentro do setor público, ela é um pouco complicada, ela não é uma comunicação fluida. Então, muitas vezes ela chega quando ela não é mais necessária. Ou seja, todo mundo já está sabendo de uma forma muito enviesada e as pessoas não sabem o que fazer. Então, por que precisa ter a governança? Para ela deixar claro os papéis das pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, fazem o que não deve, ou então pensam que estão fazendo certo e não sabem. Isso é uma questão de comunicação. E é na governança que a comunicação tem que ser mais fluida, chegar até as pessoas e trazer clareza de funções para as pessoas. E a avaliação de desempenho é importante para saber se os resultados estão sendo atingidos. Então, eu vou delegar alguma coisa para uma pessoa fazer e vou medir o resultado dela para ver se ela está desenvolvendo o que foi pedido. E aí, pessoal, a questão da governança, quando a gente fala lá em liderança, é justamente para desenvolver as habilidades das pessoas. Por que se monitora? Para ver se a pessoa está atingindo o desempenho esperado que o setor público deseja. E aí, existe o paralelo aqui da relação entre a governança e a gestão, que andam juntas. Na governança, a gente tem a avaliação, o direcionamento e a monitoração, que vai ser feito estrategicamente, ou seja, ao longo do tempo, para que a gestão planeje, executa, haja e controle. Esses três verbos, pessoal, dentro da administração corporativa, é o PDCA, que não sei se vocês já ouviram falar, é o Plan do Check and Control. Isso daqui, ele está dentro da parte corporativa, essas 4 ações da gestão, e que estão sendo aplicadas aqui no setor público. Então, enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, controle e ação, a governança provê o direcionamento, monitora, supervisiona, avalia a atuação da gestão para o atendimento das necessidades e expectativas da população. E aí nós temos os princípios, vamos passar já para a terceira parte, que é a parte de princípios, os níveis de análise e as diretrizes, tá? Então, isso aqui já é a outra parte da nossa palestra. Quais são os princípios? Legitimidade, equidade, eficiência, probidade, responsabilidade, transparência e accountability. Então, todos esses princípios regem a questão da governança no setor público. Isso aqui, gente, é para garantir o quê? Que não haja nenhum desvio de tudo aquilo que a população espera e deseja do setor público, tá? Então, atingindo esses princípios, a gente tem uma boa governança no setor público. Agora a gente vai ver um vídeo que ele vai falar sobre a questão da governança de uma forma bem didática. Ele tem 4 minutinhos só. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção e assim que terminar, a gente vai comentar esse vídeo, tá? O Tribunal
Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o Tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem. Já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético. Um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pensa que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética, que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro, identificar as boas práticas de governanças de políticas públicas de países que são referência. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Vocês viram, pessoal? Nesse vídeo dá para vocês perceberem assim que tudo é um sistema, né? Então, aquelas engrenagens ali que apareceram, elas mostram assim que tudo ali tem que estar funcionando conjuntamente para que a gente atinja o objetivo, né? Então, assim, para exemplificar para vocês um sistema, por exemplo, o corpo humano é um sistema. A gente tem aparelho digestivo, respiratório, excretor e que todos têm que funcionar para a gente estar bem, não é? 100%. Se um sistema não funciona, a gente fica doente e não trabalha direito, não é assim? É a mesma coisa aqui.
esse é um sistema onde os cidadãos também trabalham. Por que a governança no setor público ela é mais difícil? Porque vocês perceberam ali, o cidadão, ele faz parte da empresa, vamos dizer assim, da empresa pública, porque ele paga imposto. Então, quer dizer, fica mais difícil. Para a governança corporativa, é mais fácil, porque o consumidor vai lá, compra, ele nem sempre é acionista da empresa, né? Então, no setor público, fica mais difícil. Então, por isso que a gente precisa de todos esses mecanismos e funcionando, né, corretamente, para que a gente atinja os objetivos. E aí, a gente vai lá para as diretrizes da governança, que são focar o propósito da organização nos resultados para os usuários, realizar efetivamente as funções e papéis definidos, tomar decisões embasadas na qualidade, gerenciar riscos, desenvolver a capacidade e eficácia do corpo diretivo das organizações, prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas, ter clareza do propósito das organizações para se atingir o que o usuário quer, certificar-se de que eles recebem um serviço de alta qualidade, certificar que os contribuintes recebem valor em troca do que eles provêm financeiramente e definir claramente as funções da organização, responsabilidades da alta administração para ver se está sendo tudo cumprido, né, que é o compliance. Aqui, pessoal, mais uma vez, olha, vejam quantas diretrizes existem para a governança, pública, né? Ser claro nas relações entre os membros, ser rigoroso e transparente, ter e usar estruturas de aconselhamento, né? Conselho fiscal, né? Conselho administrativo, olha quantas estruturas a gente precisa ter. Certificar-se que os agentes tenham habilidades, conhecimento, experiência no que eles estão, nos cargos que eles estão ocupando. Desenvolver a capacidade das pessoas com responsabilidade de governo e avaliar o desempenho delas. Equilibrar a composição do corpo diretivo com continuidade e renovação, né, para que não fiquem sempre os mesmos. Tomar ações ativas e planejadas, dialogando com a sociedade o tempo todo. Tomar ações ativas e planejadas. Garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, promovendo, sustentando e garantindo efetividade de governança. E, além disso, colocar em prática os valores organizacionais. Aí nós passamos para os níveis de análise. E aí, gente, qual que é o nível de análise aqui? 3, que eu falei lá para vocês, os 3 pilares. Liderança, estratégia e o controle. Por quê? A gente precisa ter liderança para garantir que a gente consiga atingir os objetivos que a população quer. Estratégia, para que a gente possa fazer isso ao longo do tempo, um plano a ser executado ao longo do tempo. E a questão do controle, para que nada saia fora daquilo que foi proposto. Aí, pessoal, nas práticas, aí a gente já vai entrando na penúltima parte da nossa palestra, que são as práticas de governança. Aqui tem uma estrutura que foi definida pelo Tribunal de Contas da União, que são as práticas para o setor público. Então, ali vocês veem que a abrangência é governança em órgãos e entidades de administração pública. Aí nós temos os mecanismos, que são a liderança, estratégia e o controle, que eu acabei de falar para vocês. E tem os componentes de cada um desses mecanismos. Então, quais são eles? A liderança tem as pessoas e competências, os princípios e comportamentos, a liderança organizacional e o sistema de governança. Isso está dentro da liderança. Depois, na estratégia, a gente tem o relacionamento com as partes interessadas, a estratégia organizacional e o alinhamento transorganizacional, ou seja, ele tem que passar em todas as esferas da empresa pública. E o controle, gerenciar riscos, auditoria, accountability e transparência. Tá? Então, gente, isso aqui é a estrutura da governança no setor público. Tá? Aí, pessoal, aqui
são as práticas dessa governança. Então, em cada uma delas ali, olha, está o mecanismo, que é pessoas e competências, os princípios e comportamentos e a prática recomendada para cada um desses mecanismos, certo? Então, aqui, mais uma vez, ó, vocês veem que a gente repete isso o tempo inteiro, que são aqueles 4 princípios que regem a governança, né? Então, ali, a transparência no processo, na seleção dessas pessoas que vão compor, né, a administração. Então, precisam ser pessoas idôneas, pessoas que são responsáveis com o que se deseja que a empresa pública faça. Assegurar a adequada capacitação desses membros, ou seja, eles têm que ter competência para o que eles vão fazer. Estabelecer avaliação de desempenho, isso é muito importante para saber o que eles estão fazendo, se é o que é esperado, e garantir o conjunto de benefícios dos membros de conselho de administração ou equivalente, para que a alta gestão seja transparente e adequada, né? Para que a gente tenha seriedade no processo. Então, as pessoas têm que ser líderes que sejam idôneos, que passem a transparência de tudo o que eles fazem, de todas as decisões que eles tomam. Na parte de princípios e comportamentos, adotar código de ética, porque isso é necessário que se tenha para que os valores sejam todos claros e as pessoas realmente cumpram isso, que é o compliance. Estabelecer mecanismos de controles para evitar preconceitos, vieses ou conflitos de interesses, né? As pessoas têm que ter um interesse só, não pode ter um interesse além daquele público, né? Ter um interesse pessoal, por exemplo, um parentesco, né, dentro da própria administração pública. E a prática 3, que é estabelecer mecanismos que garantam que a alta administração atue de acordo com os padrões de comportamentos baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais no Código de Ética e Conduta adotado. Aí nós entramos na parte da liderança organizacional e do sistema de governança, que são os outros 2 mecanismos, né, de liderança, que é avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes, assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a capacidade de instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização. Então, aqui, reserva de poderes, a gente quer dizer assim, que isso vai variar, né? As instâncias vão ser mudadas ao longo do tempo. Não vai ser uma instância que sempre vai trabalhar naquele setor. Responsabilizar-se pela gestão de risco e controle e avaliar os resultados das atividades de controle, né? No sistema de governança, estabelecer as instâncias internas de governança da organização, garantir o balanceamento de poder, né? Então, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, as pessoas têm que ter a equidade, né? Tem que ter a mesma importância dentro da esfera. Para um exemplo, um acionista que tem 1% da empresa, ele tem que ter a equidade com o que tem 50%. Então, a gente não pode diferenciar, tem que haver um balanceamento dos poderes. E estabelecer o sistema de governança da organização, divulgá-lo para as partes interessadas, que é aquela questão da comunicação que eu falei para vocês. Aí, entrando já na parte da estratégia, que é o segundo mecanismo, as práticas estão em relacionamento com as partes interessadas, que são estabelecer e divulgar canais de comunicação com diferentes partes interessadas, promover a participação social envolvendo todos os usuários, estabelecer a relação objetiva profissional com a mídia, outras organizações e os auditores, e assegurar que as decisões, estratégias, programas, planos, ações e serviços atendam o maior número possível das partes interessadas. Na parte de estratégia, estabelecer um modelo de gestão estratégica que considere a transparência, né, e o envolvimento das partes interessadas, a estratégia da organização,
monitorar e avaliar essa estratégia para ver se ela está atingindo o que se deseja, o que foi planejado lá atrás. Por isso que eu falo para vocês que estratégia sempre envolve ao longo do tempo. E o alinhamento transorganizacional, que ele estabelece os mecanismos de atuação com vistas à formulação, implementação, monitoramento de políticas transversais e descentralizadas, né? Que isso é para atingir o maior número de pessoas e maior número de partes envolvidas. Aí, o último mecanismo, que é o mecanismo de controle, nós temos a gestão de riscos e controle interno. Aí vai estabelecer o sistema de riscos e controle. Isso vai ser adequado de acordo com cada administração pública, né, de cada entidade pública. Monitorar esse sistema de risco e controle interno para a gente ter certeza de que ele está sendo eficaz. Como eu falei para vocês, na empresa pública, o lucro é a eficácia e a eficiência. Ou seja, a gente está fazendo a coisa certa, né? Estamos atingindo o objetivo. Esse é o lucro da empresa pública. A auditoria interna vai estabelecer a função, prover as condições para que essa auditoria interna seja independente e proficiente, ou seja, ela seja capaz, né, de auditar tudo o que essa empresa pública trabalha e assegurar que ela adicione valor à organização, né? Porque a função aqui é detectar o que está sendo feito e melhorar. Isso visa a melhoria da governança, né? E aí, na prática de controle, a última é accountability e transparência. Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se sigilo em casos excepcionais. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e gestão, né, com os princípios de accountability, da prestação de contas. Avaliar a imagem e a satisfação das partes interessadas com serviços e produtos. Ou seja, será que a empresa ela está com uma boa imagem, né? Será que essa empresa pública ela tem uma boa imagem frente à população? O que precisa ser melhorado? Isso daí seria aquela questão do relacionamento que as empresas têm com os consumidores, né? Então, a gente teria que ter isso também na empresa pública. Garantir que sejam apurados de ofício indícios de regularidade com a responsabilização dessas pessoas, né? E aí, a gente passa para a parte de governança no setor público, que é a última parte aqui da nossa palestra, né? Então, pessoal, aqui eu tinha falado antes para vocês dos 4 valores, né, da questão da governança, que são o fairness, que é o senso de justiça e equidade no tratamento de acionistas, né, que eu falei para vocês, que o acionista que tem 1%, ele tem que ter o mesmo tratamento de um que tem 50% da empresa. Então, isso dentro do contexto público seria a sociedade. Então, todos os cidadãos têm que ter equidade, né? É o senso de justiça. O disclosure, que é a transparência das informações de alta relevância que vão impactar nos negócios e projetos desenvolvidos pela administração pública e que geram benefícios para a população. Então, todas as decisões, todos os projetos, eles têm que ser transparentes para a população. A população tem que saber o que está sendo feito para ela. O accountability, que é a prestação de contas fundamentada nas práticas contábeis, né, e de auditoria. E o compliance, que é a conformidade no cumprimento de normas reguladoras expressas no Estatuto Social, nos regimentos internos e no conjunto de leis do país, né? Então, gente, esses são os 4 principais valores da governança. Isso aqui garante o quê? Que a sociedade ela está tendo o resultado de tudo aquilo que ela demandou para os agentes da governança pública, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês, teria que ser, na prática, ele teria que existir e funcionar corretamente. E o que eu chamo a atenção para vocês? Esses 4 valores, eles andam juntos, eles não podem ser praticados separadamente. Todos eles têm que existir. E todas as pessoas que compõem cada parte do setor público têm que executar o seu papel.
para que isso seja atingido. Aí, pessoal, eu coloco aqui, acho que está um pouquinho pequeno para vocês verem, mas eu vou falar resumidamente, quais são as principais dificuldades de aplicação da governança corporativa no setor público. Bom, o primeiro é que o setor público no Brasil, ele é muito carente de pessoal qualificado, encontrando dificuldades para transpor estruturas antigas, burocráticas. Lembra que eu falei lá para vocês, da época da ditadura, que a administração pública era burocrática? Ainda hoje, se vê em muitas instituições públicas o uso de práticas burocráticas. Então, isso precisa ser atualizado, mas o pessoal que trabalha também precisa receber um treinamento adequado para as práticas gerenciais, para a nova gestão pública, né? O setor público é mais complexo, porque as entidades que compõem não atuam com uma legislação comum e elas não possuem um tamanho organizacional padrão. Nós temos esferas estaduais, federais e municipais. Cada uma delas são diferentes, né? Os governos não visam o lucro que uma empresa corporativa, né, uma corporação tem. Os investimentos do Estado são determinados por políticas mais burocráticas. Você tem um teto de gasto, não é qualquer coisa que você pode comprar. Então, quer dizer, a regulamentação do Estado, ela dificulta um pouco a tomada de decisão no ambiente público. O setor público, ele tem de satisfazer uma exigência maior de objetivos políticos, econômicos e sociais. E sendo submetido a cobranças da sociedade, que é diferente numa organização privada, onde são os acionistas que vão dizer o que eles querem ou não. Então, comparando aí um conjunto de acionistas e a população, vocês veem que a dificuldade é muito maior, né? A complexidade do setor público e a diversidade de modelos de governança que são aplicados em diferentes organizações, ele requer uma intenção da administração pública maior, pois a eficácia e qualidade dos serviços e informações prestadas ainda é um paradigma a ser quebrado, né? Pois a sociedade carece de informação sobre aquilo que é realizado. É simplesmente a questão da informação. A população nem sempre tem acesso a tudo que é praticado dentro da esfera pública, né? O público, em relação à sua administração, cobra cada dia mais responsabilidade da prestação de contas, né? Até pela própria questão de tantos escândalos aí que a gente ouve, de corrupção, de desvio de dinheiro, né? Isso cria uma mentalidade, uma cultura de que nada aqui funciona, de que tudo é desviado. Então, a sociedade cobra mais. Então, é natural que a gente seja cada vez mais transparentes e a gente crie mecanismos de comunicação para a população daquilo que está sendo feito. É simples assim, gente, é comunicar. Muitas vezes, os grandes problemas acontecem porque a população não sabe, né? E aí que geram os grandes problemas. E o desafio para a administração pública hoje é de estruturar e construir uma forma inovadora de governança corporativa no setor público, alinhada a princípios e agentes capacitados a fim de tornar as ações mais efetivas e eficazes. Então, quer dizer, existe a proposta, falta aplicação na prática. Quais são as tendências, então, pessoal? As tendências que vão acontecer, até porque a nova gestão, a nova administração pública gerencial, ela é muito recente, né? Ela data de 85, quando foi estabelecido o regime democrático. Então, quer dizer, é muito pouco tempo para a gente já ter isso consolidado. Isso leva anos. Então, a gente precisa entender um processo que está sendo feito e também trabalhar para que isso aconteça, né? Então, quais são essas tendências? Diferenciar as empresas que praticam a governança daquelas que não praticam, né? Sendo muito provável que no futuro próximo haverá até certificação para essas empresas públicas que tenham a governança. O crescimento já acontece em empresas estatais como a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES e o Banco do Brasil. A aplicação da governança corporativa no setor público, ela pode ser caracterizada como uma inovação na forma de gestão dos recursos públicos,
mas requer um envolvimento dos administradores para superar essas dificuldades que a gente sabe que são inerentes ao processo. Aperfeiçoar a eficiência nas ações estatais para tornar mais transparente para o cidadão as ações e determinações da organização e investir em capacitação mesmo, né, pessoal, em capacitação técnica, para que, cada vez mais diante de decisões morais e exigências por parte da sociedade, atuando num ambiente de fortes influências políticas. Isso é um problema aqui, né? A transparência e prestação de contas tem sido o grande foco, né, das medidas da governança corporativa no setor público, em razão da pressão da sociedade, da mídia, né, dos meios de comunicação. A lei de responsabilidade fiscal e de acesso à informação já foi um avanço, né? Isso já permitiu uma maior transparência da governança corporativa no setor público, e as evidências do sucesso dessa adoção de prática mais moderna e eficaz motivam as outras organizações a replicarem isso, né? Então, isso também é uma tendência a ser verificada. E não apenas as empresas privadas, mas também as públicas, deverão adotar a governança corporativa, pois o mercado e a sociedade estão exigindo, né, exatamente a transparência, a participação, a ética e os critérios claros na gestão dos recursos públicos, né? Até porque pagamos impostos muito grande, né, uma gama de impostos muito grandes, então a pressão realmente tem que ser grande. E os movimentos históricos da governança corporativa, eles não deverão ser interrompidos, muito pelo contrário. Eles deverão aumentar ao longo do tempo para construir princípios mais sólidos, né, ou por estarem em constante aperfeiçoamento. Então, isso é uma coisa, como eu falei para vocês, em desenvolvimento. A tendência é que isso melhore ao longo do tempo. E aí, pessoal, concluindo aqui o que a gente falou sobre a governança no setor público, né, as práticas que são adotadas e as práticas de governança corporativa que a gente pode aplicar no setor público, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que a implantação efetiva dessas novas formas de gestão para atender às necessidades sociais, com o distanciamento dos antigos modelos de administração, é uma tendência do setor público. Então, como nós mudamos, passamos por um regime democrático, passamos por uma administração pública gerencial, que tem um foco mais de empresarial, então isso é uma tendência que deve ser verificada ao longo dos anos. Essas boas práticas da governança corporativa, elas assumem importância, porque elas estão alicerçadas nos 4 princípios que eu falei para vocês aqui exaustivamente, né, ao longo da palestra, sobre transparência, controle, equidade e prestação de contas. As boas práticas de governança corporativa sejam aplicadas em qualquer tipo de administração que tenha como objetivo o sucesso e a continuidade, né, da administração, da organização. É importante adaptar os princípios da governança corporativa à realidade de cada país, em relação à liderança, integridade, compromisso, responsabilidade e transparência, com o objetivo de alcançar maior eficácia na gestão. É lógico, né, pessoal, é muito diferente você falar em questão de governança num país desenvolvido muito menor que o nosso, uma Noruega, uma Suécia, por exemplo, é uma realidade muito diferente da nossa, né? São países muito menores, com uma cultura muito diferente da nossa. Então, a gente tem que adaptar aquilo que se faz com sucesso em outros países para a nossa realidade. E a governança corporativa pode contribuir com a gestão pública, torne-se mais transparente, com prestações de contas que sejam melhor compreendidas pela população, né? Então, não basta você apresentar um balanço para a população, querendo que eles entendam. É muito importante você criar mecanismos que facilitem a compreensão e tornem o processo mais claro, para que a população entenda o que está sendo feito. Adaptar os princípios e práticas da governança corporativa no setor público ainda é um grande desafio, né, para a administração pública, porque é um setor complicado, complexo. No nosso caso aqui,
é grande, temos a questão cultural, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma vontade dos administradores públicos em melhorar a sua máquina administrativa em busca de mais agilidade, transparência, excelência e qualidade nos serviços prestados aos cidadãos. Então, a gente vê esforços para isso, né? Só que nós temos também que nos sentir parte desse processo, desse sistema, e também fazermos a nossa parte nessa questão da governança. Porque nós também fazemos parte da governança corporativa a partir do momento que nós somos o principal, né? Os administradores, gestores são os agentes, mas o principal somos nós, cidadãos. E aqui, pessoal, eu deixei as referências. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para essa primeira referência que está aqui, olha, que é o referencial básico de governança do TCU, né, do Tribunal de Contas da União. É um material bem interessante que eles fizeram baseados em material americano, canadense, da Nova Zelândia, da Austrália. É muito interessante esse material que foi feito. Se vocês tiverem curiosidade de ler esse material, ele está disponível no site e é muito interessante. E o segundo que eu queria chamar a atenção é esse último aqui, olha, do Monteiro e da Rems, que é o Governança Corporativa no Setor Público, estudo de seus princípios para alcance da eficácia na gestão pública. Esse artigo também está disponível, ele é de domínio público, ele também é bem interessante porque ele faz uma busca histórica, colocando as tendências no final. Então, quem tiver interesse, são duas referências que eu recomendo para vocês, tá? Pode passar. Aí são os demais, pode passar. Pode terminar. E aqui é o meu contato para vocês, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser depois me pedir algum material, até esses próprios materiais, essas referências que eu coloquei, se alguém quiser que eu mande, eu tenho disponível, eu posso enviar para vocês, meu e-mail está aí, tá? Pessoal, eu finalizo então aqui, né, essa conversa que a gente teve sobre a governança corporativa, as boas práticas, né, que podem ser aplicadas ao setor público. E assim, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte, essa questão da governança, ela é muito importante, porque ela envolve a todos nós. Então, a gente vê que existe uma descrença muito grande, principalmente quando a gente vê todos esses noticiários, né, de que desviou dinheiro, de que não foi feito com lisura o processo. Então, isso realmente desmotiva a nós, cidadãos, né? Mas nós precisamos acreditar que assim, o Brasil é um país novo, né, que nasceu em 1500, então a gente tem muita coisa que aprender ainda, mas nós temos que acreditar que é um processo demorado, que pode mudar e que a gente também faz parte desse processo, né? Então, vamos pensar sobre isso. Eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Eu não tive aqui a pretensão de explorar o assunto para vocês, até porque é um assunto muito grande, né? Tem muita coisa para ser falado, mas assim, eu só quis mesmo deixar uma reflexão para vocês que estão aqui, que estiveram até agora acompanhando aqui, né, a nossa conversa. E, então, pensem sobre isso, pessoal, pensem o que a gente pode fazer para melhorar isso, porque é um processo a ser feito que todos nós estamos envolvidos, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu finalizo aqui, fico aberta a algum comentário, alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro. Eu estou à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos, né? Agora nós vamos dar sequência, nós vamos levar o microfone sem fio até aí, para que as pessoas possam fazer as suas indagações, algumas observações, tá certo? E aproveitar a oportunidade para perguntar, todos receberam o certificado, né? Ninguém ficou sem o certificado, tá? E também informar que assim que nós terminarmos aqui, a professora Denise vai nos acompanhar nos estúdios da TV Câmara para que a gente processe uma entrevista com a professora.
ok? Essa vai ser a dinâmica de encerramento. Eu vou aí levar os microfones, todos já receberam o certificado, e depois quem quiser ir lá para a TV com a gente, fica à vontade. Pessoal, enquanto o Eli vai levando o microfone, só fazer algumas considerações também. Agradecer então de novo a professora, que assim, realmente, na minha opinião, acho que a de vocês, ela superou as expectativas, viu, professora? Muito obrigado, ela conhece muito de gestão, de administração. Como o doutor Edgar já tinha falado, ela já tinha vindo aqui há 2 anos mais ou menos, falar sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, tinha sido uma aula brilhante também. E hoje, como eu disse, ela falaria, né, das práticas de governança corporativa trazidas para o setor público e, por que não, para o terceiro setor, para as organizações da sociedade civil também. Acho que todos têm que avançar, tomando como exemplo o setor privado que começou com essas práticas, né? Lembrando que tem todo um arcabouço jurídico, e isso é importante, né? A Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e várias outras, e que a gente não pode retroceder. Então, é realmente fortalecer as instituições, né? Ministério Público, os tribunais de contas, os legislativos, a própria sociedade civil tem que cada vez mais se fortalecer. Essa questão do compliance, por exemplo, a gente vê todos esses casos de corrupção que apareceram recentemente, né? Se tivesse mecanismos de compliance mais fortes, talvez não tivesse acontecido. Então, o próprio setor privado volta a se organizar, o setor público também tem que cada vez mais trabalhar com isso. Fica até uma indagação, deixa o pessoal perguntar primeiro, mas já vou deixar minha pergunta para depois, que é sobre essa questão dos canais, né? Se não tiver participação popular, a gente pode retroceder. Aqui na Câmara nós não temos uma ouvidoria. E desde o começo do meu mandato eu tenho insistido com os nobres colegas vereadores que a gente tem que ter uma ouvidoria na Câmara seria mais um canal de comunicação com a população, e até hoje a gente não conseguiu avançar nessa questão. Queria perguntar se a senhora acha que seria importante nós termos, mas deixa as indagações do público e depois pedir para a senhora fazer algum comentário com relação a essa ouvidoria. Obrigado. Bom, boa tarde, professora Denise. Meu nome é Celso, eu sou estagiário aqui da casa. E uma dúvida que me ocorreu, espero que a senhora possa atendê-la, é o seguinte: uma das facetas da boa governança é o controle. Dentro da perspectiva do controle, a ideia de programas de compliance que vem da iniciativa privada deve ser sim uma ideia inserida no âmbito da administração pública, principalmente a administração pública direta, ou não? Os órgãos de controle que nós já temos são suficientes para exercer esse tipo de atividade? Ótima sua pergunta. Olha, eu acredito que tem que haver mais mecanismos de controle. Eu acho que os que a gente tem ainda não são suficientes, até pela própria complexidade que é o setor público, né? Então, por que a questão do controle ela é importante? Porque é ela que vai garantir toda a efetividade do que foi feito antes, ou seja, da liderança, da estratégia. E aí é no controle que a gente garante que tudo isso que foi feito é garantido e vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, eu acredito que a questão, por exemplo, de auditoria interna, e que a gente até falou um pouquinho antes, de ela ser proficiente e ela ter liberdade para atuar, porque a gente percebe que, assim, na questão pública, ela acaba sendo muito coibida, né? Porque existem mecanismos que fazem uma pressão para que ela não atue como deveria ser. Então, eu entendo que, assim, existe sim a necessidade de que o controle seja maior e que a gente, e dependendo, assim, da realidade de cada administração pública, o mecanismo para aquela instituição seja adotado. Então, eu acredito que vai variar de acordo com a realidade da administração, da instituição pública, e o mecanismo de controle deva ser maior para garantir o resultado. Se não for suficiente, um outro mecanismo que a instituição estude e verifique que seja mais eficiente deve ser aplicado, ou aprimorar o que já existe, né? Então, eu acredito sim que a gente deva aumentar a quantidade de mecanismos de controle. Tá? Boa tarde, meu nome é Manuel, também sou estagiário aqui da casa.
E minha dúvida é no seguinte sentido. Você mesmo comentou, ao longo da palestra, sobre dois grandes problemas da administração pública, que é a comunicação e a avaliação de resultados. Sim, sob a sua perspectiva, qual é a melhor forma da administração pública poder avaliar esses resultados, fazer a avaliação de resultados, já que é um problema tão grande aqui dentro? Olha, eu acho que assim, ó, a avaliação de resultados, ela é muito fácil numa empresa organizacional, porque você tem números. Então, você mede produtividade com números, isso é fácil. Você vai ver lá quanto que a pessoa produziu, e se ela produziu mais no mês seguinte, você avalia o desempenho dela. Agora, na esfera pública, isso é muito, as variáveis, elas são, você não tem uma variável objetiva, ela é subjetiva. Ela depende das competências, habilidades e atitudes de cada servidor público. Então, como fazer essa avaliação de desempenho? Eu acredito que, partindo lá da liderança, você tem que capacitar os servidores. Então, primeira coisa, geralmente na empresa pública você não tem a descrição de cargos, e a descrição que você faz, especificação dele, não é claro no serviço público. Por quê? Você tem geralmente cargos que são genéricos e as pessoas fazem de tudo ali, né? Você não tem claramente o que cada uma faz. Então, o que eu sugeriria? Descrições mais detalhadas, mais cargos. Em vez de você ter, por exemplo, um escriturário, você ter um escriturário financeiro, um administrativo, um pessoal, entendeu? Discriminar melhor, porque a partir do momento que você dá a clareza para o servidor do que ele tem que fazer, ele pode ser exigido, entendeu? Agora, quando você não discrimina exatamente com clareza o que ele tem que fazer, é difícil você avaliar desempenho desse servidor público, né? Então, eu acredito que uma medida poderia ser essa. E aí você vai avaliar, colocar metas para eles, o que você está esperando de cada uma dessas funções, e a partir desse momento você vai fazer assim, avaliações subjetivas, ou seja, você pode pegar o superior imediato deles, os pares, e os próprios cidadãos também, para avaliar. A partir do momento que esse cidadão é o nosso demandante, ele também pode fazer parte dessa avaliação, a meu ver. Tá? Respondi? Boa tarde, meu Boa nome tarde. é Eliel Araújo, vou ser um futuro assessor parlamentar, estou aqui aprendendo, então de antemão quero agradecer pela palestra, acho que aprendemos bastante, né? Elogiar o Dr. Luciano Mega, esse trabalho que ele vem fazendo com a transparência aqui da Câmara, né? Está engateando, mas já teve um andamento enorme, né? A pergunta que eu faço na iniciativa privada, esse sistema que nós vimos hoje aqui, eu já trabalhei lá fora também, vem dando um resultado muito bom, porque tem que dar o lucro no final da linha, né? Ouvidorias, transparência, ética. E no último slide eu vi falando de Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras. E aí é uma pergunta, tá? Não sei se faz parte hoje da palestra. Banco do Brasil, né? Não vamos falar Petrobras. Petrobras tem o conselho deles, que eles vão lá uma vez no primeiro semestre, no segundo semestre, e cada um ganha R$70 mil para ir lá uma vezinha só. É um cabide de emprego, não tem ouvidoria, BNDES nem se fala, Banco do Brasil detectou agora que tem 1.148 funcionários ganhando R$38 mil, e só passa lá para fazer brincadeirinha, né? Seria aplicar esse método com seriedade, tá? Ou seria privatizar? Qual que é a opinião da doutora? Olha, eu considero assim, a privatização, ela nada mais é do que você mudar, tornar o proprietário da empresa, ele ser um cidadão, assim, ser qualquer pessoa, deixa de ser o Estado, o governo. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa que é mista. Então, ela tem o acionista majoritário, que é o governo, e tem outros particulares que fazem parte, são acionistas também do banco, né? Então, a privatização, ela simplesmente vai mudar
o dono, quer dizer, o gestor, vai mudar a alta gestão dessa empresa, né? Então, é muito relativo você dizer assim, vai melhorar? Teoricamente, sim. Eu fiz um trabalho na graduação que era sobre a privatização das telecomunicações, da CETERP, né? E lá, na teoria, o que dizia? Que a privatização iria melhorar os serviços para a população. Por quê? Porque você teria concorrências, né? Então, você tendo mais concorrentes, te obriga a tratar melhor o cidadão, prestar um serviço melhor para ele. Porém, nem toda concorrência é perfeita. Então, quer dizer, nem sempre isso na prática funciona, né? Agora, voltando à sua pergunta, eu considero assim, eu esqueci seu nome, como você chama? Eliel Araújo. Eliel, então, eu considero assim, Eliel, na minha opinião, a gestão as práticas de gestão corporativa, né, elas funcionariam perfeitamente se tudo aquilo que eu falei funcionasse. Entendeu? Se tudo aquilo que está dito lá, os 4 princípios, se todas as pessoas envolvidas no processo, elas tivessem o mesmo objetivo, se fosse sistêmico, entende? Então, partes relacionadas, trabalhando correlacionadamente para um objetivo comum, né, que é a visão sistêmica que a gente estuda em administração. Então, se isso funcionasse, não seria necessário privatizar, até porque a privatização teria o mesmo fim. Entende? Assim, o fim da privatização, ela vai visar o lucro, então, quer dizer, ela vai fazer o melhor para atender o consumidor, né? Mas isso também pode acontecer na administração pública, desde que o objetivo seja alcançado. Quer dizer, hoje a gente vê que existe um esforço ainda muito inicial de mudança. Então, como eu falei, é um processo que ainda vai levar anos para melhorar, né? Mas que é possível, ele é possível. É que o país, nosso país, é um país complexo, sabe? Ele é grande, ele é um país continental, nós temos, assim, culturas diferentes, né? Nós temos raças diferentes aqui dentro, então é um país multicultural. Então, é difícil você falar de uma governança corporativa perfeita aqui, num ambiente tão complexo como o nosso, né? Mas, assim, em teoria, eu acredito que a governança corporativa traria esse efeito desde que ela fosse feita na plenitude, como foi colocado lá anteriormente. Tá? Obrigado. De nada. Dependente de quem vai ser o próximo, aí já adiantando alguma coisa, né? Isso que a gente falou aqui, de qualquer forma, Léo, o setor público vai continuar existindo, né? Algumas coisas, né? Até agradeço a presidente da doutora Andréia aqui, que é do HC. Então, por exemplo, lá no HC também, as práticas têm que ser as mesmas. A Câmara vai continuar existindo. Então, aqui na Câmara, né? Cada gabinete, né? Se trabalhasse nessa perspectiva, a gente ia ter um desempenho muito melhor se cada gabinete aqui na Câmara trabalhasse assim. Então, a gente olha para o nosso também, vê essa aula e fala, poxa, quanta coisa a gente tem que avançar. Mas é aquela história, né? Então, se o setor público, por mais enxuto que ele seja, ele continuará existindo, isso vai ter que ser fortalecido no setor público. As agências reguladoras, né? Eu falei dos tribunais de contas, as agências reguladoras vieram para, principalmente naqueles serviços que tem um prestador, né? Se a gente não tiver uma regulação forte, não tem como, né? Ter um bom serviço. Então, acho que, independente do setor privado avançar, o público ele tem que melhorar a sua gestão, porque ele vai continuar existindo, né, professor? Eu acho que o nosso principal problema é o que você citou a respeito do controle, né? Eu acho que a população, ela só acredita quando ela vê resultados de que, por exemplo, o controle está sendo feito. Entendeu? Então, quando você passa para a população, olha, nós verificamos que a administração não está fazendo como deveria fazer, então, as pessoas, está havendo punição, está havendo auditoria. Quando as pessoas veem esses resultados, aí elas se motivam a acreditar. Agora, quando você vê que a população não tem esse feedback da administração pública, aí cai em descrédito e as pessoas pensam assim, não adianta eu acreditar, né? Então, eu acho que é o controle que precisa ser melhorado.
Meu nome é João Augusto Brasil, sou funcionário efetivo da casa. E no estudo tanto da palestra hoje, mas no estudo da gestão pública de uma maneira geral, o que mais me deixa triste de não ver uma luz no fim do túnel é a questão do patrimonialismo, né? Inclusive foi meu tema de TCC. Por que o patrimonialismo? Porque ele só se disfarça ao longo dos tempos. Professora, você acredita que a gente vem combatendo com efetividade a questão de corrupção, de nepotismo, de tudo aquilo que o patronal, né, o coronelato, essas coisas que ao longo do período vem se demonstrando? Isso, a gente está no caminho certo em algumas conquistas, ou a gente, ao longo do período, a gente só enxuga gelo para... só enxugar gelo, só é uma briga eterna de gato e rato? Como que a senhora enxerga isso? Porque, no mais das vezes, a gente, como funcionário público, a gente também é jogado contra a própria população, e, na verdade, a gente está também para servir eles. Então, a gente fica num limbo e num cabo de guerra, entendeu? Como que a senhora vê isso aí? Olha, eu concordo com você, essa questão do patrimonialismo, né? Ela vem de muito tempo. E eu acho que esse é um grande problema do Brasil, né? Porque nós começamos errado, vamos dizer assim. Nós somos colônias de exploração. Então, quer dizer, de lá de trás, nós já viemos com essa cultura da exploração, né? De se dar bem, eu vou pegar o que é melhor para mim. O nosso senso coletivo é muito ruim. Nós não temos isso. A gente age muitas vezes de uma forma egoísta. A sociedade age de uma forma egoísta quando ela deveria ser mais altruísta, mais coletiva. E nós, assim, qual que é o problema do Brasil? A gente teve essa colônia de exploração lá atrás, nós não tivemos, assim, na nossa independência, nosso processo de independência, não houve derramamento de sangue, entende? Então, quer dizer, países como a França, que teve a Revolução Francesa, muito sangrenta, o próprio Chile, né? São países onde as pessoas sofreram pela independência delas. Então, elas têm um senso coletivo diferente do nosso. Então, no Brasil, por essa questão histórica toda, isso tudo que a gente está assistindo aí, na verdade, é uma consequência que vem lá de trás. Então, o que eu acho? Eu acho, João, que, na minha opinião, a grande mudança do Brasil não é em relação à consequência, sim à causa. Então, o que eu acho? Investimento em educação. Nós temos que melhorar a cultura do nosso país, a cultura dos nossos brasileiros. Enquanto você não ensinar para a pessoa que o coletivo está acima do individual, nós vamos ver essa série de corrupção ao longo do tempo. Então, acho que o que está sendo feito é um passo, né? Mas ainda não acho que seja efetivo, né? Eu acho que um passo foi dado, mas eu acho que ainda existe uma escadaria muito grande aí para se percorrer, sabe? Então, assim, na minha opinião, muito tempo para que isso melhore, mas eu acho que, assim, qualquer avanço é avanço, né? Ainda que pouco é melhor que nada, porque nós vivemos muito tempo, assim, sem nada disso, a gente não via nada ser punido, né? Era sempre aquela lei do Gerson, aquela coisa de, né, só se dar bem. Então, quer dizer, fica difícil assim. Então, quando a gente começa a ver Polícia Federal trabalhando mais, os órgãos públicos trabalhando efetivamente para coibir esse tipo de atitude, eu vejo um avanço no sentido de que as pessoas que estão, né, nos cargos públicos, né, os nossos dirigentes, eles começam a pensar um pouco melhor no comportamento, né? Mas a minha grande pretensão, meu grande desejo é que a educação seja prioridade no Brasil algum dia, para que a gente mude a cultura. Para mim é tudo uma questão cultural. Quando isso mudar, eu acho que é tudo consequência, sabe? Aí eu acho que melhora, né? Na minha opinião.
Pessoal, mais alguma questão? Porque senão eu vou levar o microfone para lá, tá bom? Então valeu. Obrigada. Valeu a participação de todos aí, viu? Obrigada pelas perguntas. Tem aquela minha pergunta da ouvidoria, agradecer a presença do vereador Fabiano Guimarães, e até oportunamente ele chegou, eu já ia falar inclusive da comissão de transparência, né? O idealizador praticamente no começo dessa legislatura foi quem trouxe essa ideia da comissão de transparência, que foi quem trabalhou para que ela fosse instituída, e a gente tem sentido um certo esvaziamento dos trabalhos da comissão de transparência, o que me preocupa bastante. A cada ano nós mudamos os membros das comissões aqui nessa casa, pode se mudar ou não, e eu sinto um pouco de menor esforço dos componentes da comissão, dos demais vereadores, para que essa comissão trabalhe mais e cada vez mostre mais o que acontece dentro dessa casa. Isso que o João falou também, João, acho que quanto mais a população participa, melhor, com a educação, lógico, mas a participação popular é o que é o motor. Se a população não exige, às vezes o poder público ele anda mais devagar, mas para que a população exija, ela tem que conhecer, e para que ela conheça tem que ter a transparência. Então é importante que a sociedade monitorize, na verdade essa casa é uma casa do povo, então a gente tem a própria fé que nos monitoriza, né, que nos ajudou a programar as ações de transparência, mas que ao mesmo tempo nos fiscaliza, e como eu disse no começo que isso é muito bem-vindo, mas a própria população, quem nos assiste, que fique em cima para que a gente tenha essa comissão de transparência funcionando com cada vez mais força aqui dentro. Senhor, se o senhor deseja falar alguma coisa, o vereador Fabiano. Quero parabenizar a realização dessa apresentação, né? Define longa história na fé, né, Denise? Parabéns. Eu não pude estar aqui agora, infelizmente, eu tenho um compromisso nas escolas, então eu tentei sair o mais rápido possível. E o vereador Mega também, que desde o início tem sido um apoiador incondicional, custe o que custar, nessa luta que é buscar transparência, né? Transparência, às vezes, ela assusta no início, principalmente no histórico de receio do que pode vir com aquilo que a gente vai deixar de controlar. Porque quando você não divulga todas as informações de uma forma ampla e didática, né, você tem mais domínio do que acontece em uma organização. Você internamente que controla aquela informação para você, né? A partir do momento que isso passa a ser de conhecimento mais amplo, você gera dois grandes movimentos. E o primeiro movimento muitas vezes pode assustar, é que a perda do controle dos desdobramentos que isso vai ter. Isso assusta, é natural, o ser humano às vezes tem medo do desconhecido, né? E realmente, quanto mais transparência, mais controle social, mais cobrança da sociedade. Esse é o lado desafiador, né, para todos. Isso exige mais capacitação, isso exige tirar as pessoas da zona de conforto, isso exige mais dedicação, mais compromisso. O outro vetor que isso provoca, que é muito legal, é o vetor de maior colaboração. Mais gente conhecendo o que se passa, mais gente pensando assim, opa, não sabia que era assim, tenho soluções para colaborar, isso aqui eu posso ajudar. Isso aqui eu tenho uma solução mais inovadora. A universidade, tomando ciência do que acontece dentro das organizações, isso a gente vivenciou muito aqui na Câmara, né? Passam a colaborar mais. Então, soluções mais criativas, mais econômicas e mais efetivas e eficazes começam a surgir. Porque antes a gente ficava sozinho tentando resolver tudo com aqueles processos, com aquele sistema. A partir do momento que isso é mais conhecido, você gera mais colaboração. Aí o domínio deixa de ser daquele ou do outro funcionário e passa a ser de domínio geral. Então, e que é como tem que ser, né? A governança corporativa é isso, né? Ela faz com que se aumente a eficiência das organizações, mais controle, e você aumenta o valor das organizações privadas
No caso da organização pública, você aumenta o capital político. Quanto mais transparente é uma empresa, mais valor ela tem no mercado, né? É mais seguro o que essa empresa vai dar de retorno para os seus acionistas, né? E no setor público, fazendo uma analogia, mais capital político a gente vai ter. E é isso que motivou a criação da Comissão de Transparência, que a gente lutou muito, continua lutando, para aumentar a força política da Câmara, né? Quanto mais transparente a Câmara for, mais ela vai ser respeitada e mais ela vai ter moral e força para cobrar a nossa missão número 1, é transparência na Prefeitura, eficiência na Prefeitura, que essa é a grande missão da Câmara, né? Mas a gente tem que sempre dar o exemplo. Então, essa palestra certamente colaborou, governança corporativa é o presente e é o futuro, né? E a gente está tentando seguir nessa linha. A FEA tem colaborado muito, né? Os sindicatos contabilistas, outras entidades também colaboram, Observatório Social, mas especialmente a FEA, a USP aqui de Ribeirão Preto, que você é de lá, tem colaborado bastante, né? Obrigado. Fabiana, complementando aí o que você falou, eu concordo com tudo isso. E aí, por outro lado, eu vejo um outro aspecto nisso que você disse, da questão da transparência, é que quando você torna os processos, as decisões, os resultados transparentes, a população torna-se seu cúmplice, entendeu? Porque ela está sabendo o que está acontecendo, você está abrindo o que está sendo feito, então ela também é responsável, né? Então, quando é feito tudo assim, ninguém sabe, ela pode te responsabilizar. Você não fez o que eu queria, agora você abriu, é transparente, é público. A população é cúmplice do que está sendo feito. Então, ela tem que exigir, ela tem que trabalhar também, né? É um trabalho conjunto. Então, eu acho que essa questão da transparência que a gente viu aqui na palestra de governança é o futuro, como você falou. Não se faz mais nada assim entre quatro paredes, né? Você vai abrir isso para todo mundo e a população é corresponsável também, né? É a tendência, é o que a gente falou aqui bastante. Ótimo. Para finalizar, professora, a questão da ouvidoria como mais um canal de participação popular. O que a senhora acha? Né? Eu acho extremamente importante a questão da ouvidoria e até assim, porque a população se sente mais à vontade, né, para poder ter um canal direto, porque muitas vezes as pessoas não sabem aonde procurar, com quem falar. E a ouvidoria, na minha opinião, é um grande avanço. É muito bom que haja a ouvidoria e a ouvidoria é um canal bem eficaz, né? Quem já usou serviço de ouvidoria sabe que 90% das vezes resolve, né? Em questões de corporação. E eu acho que na esfera pública também, porque é uma resposta mais imediata que a população tem. Então, qualquer esforço de estreitar o canal com a população, eu acho extremamente bem-vindo. Parabéns, acho ótimo. Bom, concluindo então os trabalhos, mais ou menos no horário previsto, né, 2 horas de evento. Agradecer então novamente o Dr. Edgar Prandini, o diretor-presidente da Escola do Parlamento, o nosso mestre Eli, já quase mestre, né, Eli, terminando o mestrado de Ciências Políticas, Sociais na Unesp. Agradecer todos os funcionários da casa que participaram, a presença de vocês e principalmente a professora Denise, que, como eu disse, mais uma vez nos brindou com essa brilhante aula, professora. A senhora é sempre bem-vinda aqui e só temos que agradecê-la por mais uma vez vir disponibilizar o tempo da senhora para nos ensinar mais um pouquinho. Eu que agradeço, vereador. Estou sempre à disposição. É sempre um grande prazer estar aqui. Contem sempre comigo. Obrigada. Então, uma salva de palmas para a professora, gente. Obrigado.